Olá, sejam muito bem-vindos ao Investidor Inteligente. Aqui é o programa onde a gente vai discutir as principais estratégias para você alavancar riqueza em dólar de forma segura e inteligente. Eu sou o Sandro Ferreira, eu sou investidor profissional em propriedades multifamily. No episódio de hoje, eu quero te ensinar e vou te mostrar o checklist do que você precisa para quando você estiver procurando um imóvel multifamily. E no final, você vai sair daqui pronto para dar o seu primeiro passo e alavancar a riqueza com imóveis multifamily nos Estados Unidos de forma segura. Sabe, eu estou bem animado porque eu sei que muita gente está aí procurando maneiras reais de proteger o seu dinheiro, de construir patrimônio que dure. E o episódio de hoje vai ser o pontapé inicial para muita gente. Olha, antes de a gente mergulhar de cabeça, deixa eu te contar um pouquinho sobre por que eu criei esse programa e por que esse tema é tão importante para mim. Porque quando eu comecei a minha jornada como investidor profissional, anos atrás, eu vivia pensando em como alavancar a riqueza, como alcançar a independência financeira, e eu olhava para o mercado de ações, eu via um monte de opções arriscadas, ações que sobem, descem, criptomoeda que parecia mais uma loteria, porque eu não entendia muito bem, perdi dinheiro inclusive. Aí eu descobri o mundo dos imóveis de multifamily nos Estados Unidos e isso foi como se uma luz acendesse na minha cabeça. E no começo, eu não tinha um plano claro, não tinha um checklist, e eu quase cometi erros que teria me custado caro. E fui aí que eu desenvolvi uma ferramenta baseada na minha experiência real, testada em projetos que eu fiz, e hoje eu uso isso para todo projeto que eu fecho. Sabe o que é incrível? Em 2025, o mercado está favorável. Ele está tão favorável mais do que nunca. E se você quiser investir em multifamily, você não precisa ser rico, não precisa ter muito. E tem inclusive um relatório de uma organização muito respeitada que diz que a taxa de desocupação é em torno de 4,9%. E se você for para Flórida, Texas, Georgia e outros lugares ainda mais baixo. Significa que os imóveis estão quase sempre cheios, com inquilinos pagando aluguel em dia, e o crescimento dos aluguéis está projetado em 2,6% ao ano. Agora, com dólar forte, na casa dos R$5 ou mais, cada dólar que você ganha e você manda para lá no Brasil, ele tem aquela desvalorização do real. Agora, com o checklist que eu vou te mostrar e vou te ensinar hoje, é como uma bússola, um mapa mesmo. Ele vai te guiar a evitar as armadilhas, maximizar os teus ganhos. E a gente vai repetir isso para fixar, porque isso é o coração do episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Investidor Inteligente. Aqui vamos discutir estratégias para você alavancar riqueza em dólar de forma segura e inteligente. Sou Sandro Ferreira, investidor profissional em propriedades multifamily. E eu vou te mostrar o checklist de que você precisa para começar a procurar o seu imóvel. No final, eu tenho certeza que você vai sair daqui já com estratégias práticas para começar a dar os primeiros passos. Agora, imagina, você sai daqui com essa ferramenta na mão, pronto para analisar um imóvel real, tipo um prédio de 10 unidades em Atlanta, por exemplo. Você sabe exatamente se ele vale o investimento ou não. E é isso que a gente vai conquistar juntos. Eu quero te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar o quanto seu dinheiro está perdendo valor todo dia? Quando você ganha em dólar, manda seu dinheiro para o Brasil para comprar imóvel lá, a inflação rodando em torno de 4 ou 5% ao ano, essa volatilidade do real, que deixa o dinheiro em poupança, investimentos locais, e você vai vendo ele evaporando devagarinho. Mas e se eu te disser que se você investir num predinho de aluguel, aqui nos Estados Unidos, você pode inverter esse jogo, você vai receber aluguel em dólar, que é uma moeda forte, e o imóvel ainda se valoriza com o tempo. Isso me deu uma liberdade que eu nunca imaginei. No meu primeiro investimento eu estava nervoso, mas eu segui passos semelhantes ao checklist que eu vou te ensinar, e o resultado foi incrível. Em 2 anos, alguns dos imóveis eles valorizaram mais de 15%. Os aluguéis eles cobrem todas as despesas e o que sobra, bom, o que sobra é lucro. E sabe o que torna isso possível? Você não precisa ser milionário. Você cria uma estrutura legal, que é uma LLC, você tem financiamento de banco americano, financiamento para estrangeiro, dá para você começar com entradas razoáveis. E o checklist é isso. Ele vai tornar tudo seguro, ele vai te ajudar a localizar, checar finanças, inquilinos, localização, se vale a pena ou não, para tornar isso concreto. E de novo, esse é um guia que vai te dar estratégias que realmente funcionam. Nesse episódio, eu quero te dizer o que é o checklist do multifamily. Mas eu quero te contar uma história rápida. Eu era um empreendedor já no Brasil, eu comecei com um negócio pequeno, eu não tinha muito conhecimento, mas eu comecei a estudar. É isso que eu quero para você, conhecimento que transforma. Agora, em 2025 a gente fala de cap rate, que ele está se estabilizando em torno de 6%, e os retornos eles são atraentes. Tem cidades como Austin, estão crescendo a 2% ao ano,
o crescimento populacional, impulsiona a demanda por moradias. E o checklist ele te ajuda a identificar esses hotspots. Você vai repetindo esse projeto dessa forma e você começa a entender que, tendo o checklist como investidor inteligente, você vai chegar lá para você atingir resultados como um investidor inteligente também. Já pensou em ter uma renda que permite viagens, educação dos seus filhos, ou aposentadoria antecipada? E é isso que o Multifamily te oferece. Estatísticas mostram que prédios Multifamily têm baixa volatilidade. Durante a pandemia, a vacância subiu só 1%, enquanto os hotéis despencaram. De novo, eu vou te ajudar a mergulhar nesse tema que pode mudar a tua vida financeira. Tá pronto? 2025, com as migrações para cidades menores, o trabalho remoto, a demanda para o Multifamily está alta. Tem uma organização chamada Census Bureau que mostra que o crescimento populacional no Sunbelt é de 1,5% a 2% ao ano. O checklist te posiciona para aproveitar isso. Tudo com estratégias seguras. É como jogar futebol. Sem tática você perde. O checklist é a tática vencedora. Já imaginou sua família beneficiada por renda em dólar? É possível. Estatísticas que mostram que você pode alavancar e em 3 anos você atingir a independência financeira, independente do seu padrão de vida. Isso é possível. Bom, o checklist do que olhar no imóvel de Multifamily é uma ferramenta prática, uma lista essencial de pontos que você precisa avaliar quando você está prestes a colocar aquele dinheiro suado dos seus investimentos, dos seus negócios, em uma propriedade que vai abrigar várias famílias. Estamos falando de unidades nos Estados Unidos que têm múltiplas unidades residenciais. Pensa num prédio de apartamento com 5, 10, 20 unidades, e até duplexes, triplexes, qualquer propriedade que tenha mais de uma unidade de moradia. Porém, neste caso, eu sou especializado em imóveis residenciais que são de 5 apartamentos para cima. Então, tem que ter no mínimo 5 unidades, tem toda uma questão de financiamento que é importante, e ao invés de, como um hotel, hóspedes temporários, você vai ter inquilinos que pagam aluguel todo santo mês. Esse dinheiro vai direto para o teu bolso em dólar, enquanto o imóvel se valoriza. Esse checklist que eu vou te ensinar hoje é como um mapa do tesouro. Ele te guia para checar tudo o que importa antes de investir, para você não cair em armadilhas e fazer escolhas inteligentes. O que você precisa olhar? Coisas como a localização, para garantir que está numa área em crescimento, com emprego forte, com demanda por aluguel, a condição física do prédio, para evitar surpresas, tipo um telhado furado, um encanamento dos anos 70, os números financeiros, como renda líquida do imóvel, taxa de retorno, para garantir que o investimento faz sentido. Também você quer verificar os inquilinos, para saber se eles pagam em dia, se tem vacância, se é baixa, os impostos, leis locais, porque cada estado nos Estados Unidos, eles têm regras diferentes. É claro, a due diligence, a parte legal, para garantir que o imóvel não tem dívida pendente, não tem problema jurídico, é um processo completo que te protege e te coloca no caminho certo. Imagina, por exemplo, que você comprando um prédio de 8 apartamentos. Vamos pensar em Atlanta, no estado de Georgia, uma das cidades mais quentes do mercado imobiliário agora em 2025. Com o checklist, você verifica se a área está bombando, com empregos novos, tipo tecnologia, saúde, turismo. Você checa se o prédio está em boas condições, sem rachaduras nas paredes, sem infiltrações, com a parte elétrica em dia, aquele tipo de eletricidade que só dá choque, só de olhar. Analisa os números para ver se os aluguéis cobrem as despesas com sobra e confirma que tudo está legalizado, sem dívidas ou não tem nenhum lien, o título do imóvel está clear. O resultado, o investimento que vai gerar renda positiva com renda passiva, tudo em dólar. O imóvel ainda valoriza, em média de 5 a 10% por ano, dependendo da área, claro, e a gente também avalia os órgãos oficiais que fazem esse tipo de análises, para que você então comece a transformar aquele desejo de liberdade financeira em segurança para o futuro, em algo que você pode tocar que é real. Por que esse tema é tão relevante agora em 2025? Porque o mercado imobiliário de multifamily nos Estados Unidos é simplesmente gigantesco. A gente está falando de um setor que vale mais de 3,5 trilhões de dólares, segundo a Agência Nacional de Multifamily nos Estados Unidos. É um mercado super estável, mesmo em crises econômicas. Quer um exemplo? Durante a crise financeira de 2008, enquanto as ações despencavam, o mercado imobiliário comercial, tipo lojas, escritórios, eles sofriam pra caramba com as vacâncias dos imóveis. O multifamily subiu de 2 a 3% no meio da crise. Isso acontece porque as pessoas sempre precisam de lugar para morar. Em tempos bons ou ruins, todo mundo precisa de um teto. E hoje, em 2025, a demanda ainda está mais forte. Depois da pandemia, muita gente migrou para cidades menores.
como Orlando, na Flórida, ou Austin, no Texas, ou Atlanta, na Georgia, onde a economia está crescendo, tem emprego, tem tecnologia, saúde, turismo. Isso significa inquilinos pagando aluguel em dia. Taxas de vacância muito baixas, em média 4% ou abaixo de 4%. Nos Estados Unidos, isso é incrível. Além disso, o crescimento dos aluguéis está projetado em 2,6% a 3% por ano. A gente então avalia. Você vai pagando mortgage, você tem a valorização natural do imóvel, você tem o aumento do aluguel, você tem baixa vacância. Gente que tem vontade de investir, que sonha com uma renda passiva, com um futuro mais tranquilo, mas fica paralisada. Às vezes é o medo de perder dinheiro, às vezes é simplesmente porque não sabe nem por onde começar. E eu entendo, eu estive neste lugar, e é por isso que investir em imóveis de multifamília nos Estados Unidos pode parecer distante, mas como qualquer outra coisa, a maneira que você vai aprendendo, a maneira que você vai conhecendo, você entende que é para você também. E o checklist, ele vai te dar esse caminho das pedras, que vai ser como um passo a passo, como cozinhar uma nova receita. Como você precisa seguir o passo a passo direitinho, checar cada ingrediente corretamente, mas à medida que você vai fazendo, vira instinto, é natural. E hoje eu vou te entregar essa receita para você começar com o pé direito, com confiança. Ser empreendedor, né, no Brasil ou mesmo num país novo é difícil. A gente olha o mercado brasileiro, eu não faço dinheiro em dólar, vou mandar para o Brasil, mas os aluguéis, eles não são tão altos, impostos altíssimos, taxas de juros absurda. E aí começa a pesquisar, fala com outros investidores, pessoas que já estão fazendo multifamily. E foi quando eu descobri o multifamily nos Estados Unidos. Foi como achar um oásis no deserto. Mas olha, no meu primeiro investimento, eu caí numa furada brava. Tinha um prédio que parecia perfeito. Fotos incríveis no Zillow. O corretor jurando que era o deal do século. Só que eu não tinha um checklist na hora. E quando eu fui checar mais a fundo, eu descobri que o encanamento era dos anos 60 e as reformas teriam me custado $40 mil logo de cara. Foi aí que eu percebi a importância de ter um sistema, um passo a passo. Depois eu criei o checklist e ele virou meu melhor amigo. Eu uso o tempo todo. Quando alguém me manda um projeto, eu olho no meu checklist, hoje eu já tenho elemental, eu já de cara sei se vale a pena ou não. E sabe o que é melhor? Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque eu vou te mostrar o caminho certinho hoje. E com isso, você terá segurança de você tomar as decisões corretas. Pensa no checklist como um GPS num carro novo. Sem ele, você está dirigindo no escuro, sem saber se vai cair num buraco, vai pegar um caminho errado. Mas com o checklist, ou com o GPS nesse caso, você tem alertas para cada curva, cada obstáculo e chega no destino com segurança, sem estresse. O checklist do imóvel multifamily é exatamente isso. Ele te mostra onde olhar, o que checar para você investir com segurança, sabendo que está tomando a decisão certa. Não é uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Se alguém te prometer isso, sai correndo que é cilada. É uma furada. Não é um esquema de pirâmide, não é criptomoeda em que sobe e desce do nada, nem um investimento de alto risco como day trading na bolsa, onde você pode perder tudo num piscar de olhos. Mas também não é sobre comprar casas unifamiliares, onde aquelas que você vê nos programas da televisão, que eles reformam, vendem rápido para lucrar na hora. Não é sobre imóveis comerciais como escritórios ou lojas, que tem uma dinâmica bem diferente, com mais riscos e menos estabilidade. A gente está falando de algo que é super importante saber, porque isso não é um conselho personalizado de investimento. É uma educação prática baseada nos meus anos de experiência como investidor, para te ajudar a tomar decisões informadas, com base em dados e estratégias comprovadas. Não estou prometendo milagre, tá? É um processo que exige dedicação, estudo, um pouco de paciência, mas que com passo a passo certo pode transformar sua vida financeira de verdade. Sabe o que me motiva a compartilhar isso com você? É que eu acredito que todo mundo merece a chance de construir riqueza de verdade e de proteger o dinheiro que a gente trabalha tanto para ganhar. A gente sabe que lá no Brasil a inflação está rodando de 4% a 5% ao ano, segundo o IBGE. O real ele desvaloriza os investimentos tradicionais como poupança, CDB. Eles rendem quase nada, enquanto os brasileiros nos Estados Unidos estão mandando dinheiro para o Brasil. Às vezes, ele rende menos do que a inflação, mas nos Estados Unidos, com imóveis multifamiliares, você tem a chance de receber aluguéis em dólar, uma moeda forte, e ainda ver o imóvel crescer de valor ao longo do tempo. Em 2025, com o cap rate médio estabilizado em torno de 6%, o crescimento populacional,
No Sunbelt, por exemplo, está em 1 a 2% ao ano, segundo o Census Bureau. As oportunidades elas estão batendo na porta. Deixa eu te contar mais uma história rápida do começo da minha jornada. No meu segundo investimento, estava empolgado. Prédio de Miami, na Flórida. As fotos no Zillow eram de tirar o fôlego. Piscina, academia, tudo reformado, localização perto da praia. O corretor jurava, esse você não pode perder. Mas eu ainda não tinha checklist na época. Quando eu fui checar mais a fundo, eu descobri que a área tinha alta criminalidade e a vacância era de 15%. Isso significa que, em média, 1 em cada 6 apartamentos estava vazio. Se eu tivesse comprado, teria perdido dinheiro, com certeza. E aí, depois dessa quase furada, eu sentei, estudei e eu criei o checklist, que é uma lista que eu uso até hoje. Me salvou de todos os dias seguintes. É exatamente essa tranquilidade que eu quero para você. Pensa no checklist como um cinto de segurança num carro. Você não dirige sem ele, né? Porque sabe que se algo der errado, ele te protege. Então, não invista sem o checklist. O checklist vai te proteger de surpresas desagradáveis e te leva ao destino que você quer. É riqueza em dólar, renda passiva, segurança para o futuro. Em 2025, com o dólar forte, a demanda por moradias acessíveis, elas estão subindo. Os millennials, geração Z, alugando mais do que nunca. O mercado de multifamily é o lugar para estar. Por quê? Porque é estável, é lucrativo, é acessível, mesmo para quem está começando. Segundo a Yard Matrix, que é uma associação aqui, ela diz que a absorção líquida do multifamily é de 300 mil unidades em 2024. Significa que as pessoas estão alugando mais do que nunca. Tem uma demanda, tem mais gente procurando imóvel para alugar do que imóvel disponível. 300 mil unidades, esse é o déficit. Sabe o que eu vejo? Tanta gente no Brasil querendo investir, mas com medo. Medo de errar, medo de perder dinheiro, medo de não entender as regras do jogo nos Estados Unidos. E eu entendo que eu já estive nesse mesmo lugar, com esse mesmo medo. Mas o checklist é como um professor paciente. Ele te pega pela mão, te mostra o que fazer e te dá confiança para dar o próximo passo. Em 2025, com a economia americana crescendo 2,5% ao ano, segundo projeções da Federal Reserve, o mercado de multifamily continua mostrando resiliência, mesmo com juros altos. E agora é a hora de agir. O que é esse checklist? É a sua lista de checagem para investir em imóveis multifamily. Prédios de apartamentos, 5, 10, 15, 20, 30 unidades. Ele cobre localização, vai te mostrar se vale a pena investir naquele determinado lugar, a condição física para evitar reformas caras, as finanças para confirmar que o imóvel dá lucro, inquilinos para garantir aluguéis constantes, impostos, leis, você não quer ter surpresa. E o mais importante, due diligence, a parte legal, para proteger o teu investimento. Não é uma forma mágica, é um método comprovado. Não é para ficar rico rápido do dia para a noite, mas é construir riqueza sólida, passo a passo. Outra história rápida, no meu terceiro investimento, eu quase ignorei os impostos locais, os famosos property taxes. Parecia um detalhe bobo, mas quando eu apliquei o checklist, eu descobri que o condado cobrava 2% a mais do que a média estadual. Isso teria comido meu lucro por anos. Graças ao checklist, eu escolhi outro imóvel em outra cidade, lucrei 17% no primeiro ano. E é isso que eu quero para você, decisões inteligentes que fazem seu dinheiro trabalhar para você. Já imaginou você analisando um imóvel no Zillow ou no Realtor.com, aplicando o checklist e pensando, nossa, esse deal é o deal da minha vida, será? Mas é isso exatamente que com o checklist você vai alcançar. Ele vai ser a tua ferramenta para transformar o desejo de liberdade financeira em realidade, sem medo, sem estresse. Investir no multifamily é como jogar xadrez. Sem estratégia, você perde as peças rapidinho. Mas com o checklist, você planeja cada movimento e chega ao checkmate. Um investimento que gera renda passiva e cresce com o tempo. Em 2025, como cidades como Austin, no Texas, está crescendo 2% ao ano em população. Essas são informações do censo americano. Você tem também, pensando no xadrez, o tabuleiro ao teu favor. Eu sei que pode parecer intimidador no começo, mas Sandro, eu não sou americano, eu entendo de lei de lá, eu não sei por onde começar. Mas olha, eu também comecei do zero, sem cidadania americana. Eu nem morava nos Estados Unidos quando eu comecei. E o checklist me guiou e vai guiar você também. Ele é simples, prático e feito para qualquer pessoa que queira investir com inteligência.
é sobre investir em imóveis multifamiliares, prédios com várias unidades, usando um checklist que cobre tudo. Localização, condição do imóvel, finanças, inquilinos, imposto, leis. Não é sobre especulação arriscada. Não é sobre casas unifamiliares. Não é sobre promessas de riqueza fácil. É sobre estratégia, planejamento e resultados reais. Deixa eu te contar mais uma rapidinho. No meu quarto investimento, eu estava olhando um prédio em Orlando e tudo parecia perfeito. Mas o checklist me alertou para checar o zoning e as regras de uso do imóvel. Eu descobri que a cidade tinha várias restrições para aluguel de longo prazo, que limitavam o meu lucro. Eu mudei de alvo, segui o checklist e encontrei um imóvel que rende 15% ao ano até hoje. Esse é um poder de ter um sistema. O checklist é como um farol no mar tempestuoso. Ele ilumina o caminho, te mostra os perigos e te leva ao porto seguro. Em 2025, com a demanda por moradias impulsionada pela migração pós-pandemia e a economia americana estável, o mercado multifamiliar é este porto seguro. Então, agora que você entendeu o contexto, está pronto para ver por que isso é uma oportunidade tão grande? Porque quando você perceber que isso tem potencial, você perceber o potencial do multifamily, com o checklist na mão, você vai querer agir hoje. O checklist é a sua ferramenta para investir com segurança. Ele te ajuda a escolher prédios e apartamentos que geram renda em dólar e valorizam com o tempo. Não é magia, é método. Não é para qualquer um, é para quem quer resultados reais. Então, agora que a gente já está alinhado, vamos mergulhar nos benefícios de usar esse checklist e por que ele pode mudar a sua vida. Muito bem, agora que você entendeu direitinho o que é esse checklist e o que significa investir em imóveis multifamiliares, deixa eu te contar por que essa é uma oportunidade tão incrível, tão transformadora, que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro financeiro. Porque, olha, quando a gente fala de investir em imóveis multifamiliares nos Estados Unidos usando o checklist bem feito, a gente está falando de algo que combina estabilidade, lucro e, mais importante, segurança. Eu sei que você, aí do outro lado, está pensando, mas, Sandro, isso parece tão bom. Mas por que exatamente eu deveria me importar? O que isso pode fazer por mim? Primeiro, deixa eu te explicar por que investir em imóveis multifamily com o checklist é uma oportunidade tão grande. O mercado multifamily nos Estados Unidos é um dos mais estáveis e lucrativos do planeta. Por quê? Porque as pessoas sempre precisam de lugar para morar. Imagine isso. Independente da crise, sempre vai haver demanda para imóveis de locação. Não importa se a economia está voando, se está passando por uma crise, todo mundo precisa de um teto. Crise financeira de 2008, por exemplo, enquanto as ações despencavam, os fundos imobiliários comerciais, tipo shopping centers, eles estavam em apuros. E até o mercado de casas unifamiliares sofreu, os imóveis multifamily se mantiveram firmes. A vacância, que é uma quantidade de apartamentos vazios, subiu apenas 2%, segundo a National Apartment Association. Isso é resiliência. É o tipo de investimento que te deixa dormir tranquilo, sabendo que o teu dinheiro está protegido. E agora em 2025, o mercado está ainda mais quente, está ainda mais aquecido. Depois da pandemia, o jeito como as pessoas vivem mudou. Muita gente migrou para cidades menores, mais acessíveis. A gente vê Orlando, na Flórida, a gente vê Austin, no Texas, Atlanta, na Georgia. A economia está bombando. Novos empregos, tecnologia, saúde, turismo. Isso significa uma coisa: demanda alta por moradias acessíveis. E a vacância média nos Estados Unidos, ela não é alta, ela é abaixo de 5%. E no Sunbelt, que é essa região da Flórida, Texas, Georgia, ela é ainda menor. Quer dizer que os imóveis estão quase sempre cheios, com inquilinos pagando aluguel em dia, mês após mês. E tem mais, o crescimento dos aluguéis está projetado de 2% a 4% ao ano. Sabe o que significa? Que o seu investimento não apenas mantém o valor, mas cresce com o tempo. Imagina só, você investe num prédio de 8 unidades no Texas, por exemplo. Cada unidade alugando por $1.000 por mês. A gente está falando de $8.000 todo mês, pingando na tua conta. E aí, você faz a conta disso, se você usando a cotação de $5 por dólar. A gente está falando de R$40 mil.
Pensa no dinheiro que você está mandando para o Brasil para investir lá, está te fazendo isso? O mesmo dólar que você está mandando, não está te dando isso. E o imóvel, aqui nos Estados Unidos, ele valoriza em média de 5 a 10% ao ano. É renda passiva que protege o seu dinheiro da inflação, que protege o seu dinheiro da inflação no Brasil. Para de mandar dinheiro para comprar imóvel no Brasil, investe aqui. Você não precisa se preocupar com aquela montanha russa da valorização e da inflação. E com o checklist que eu já te falei, você vai minimizar os riscos e você vai maximizar os teus ganhos. Agora, precisa escolher o imóvel certo, na área certa, com os números certos. E sabe o que é investir em multifamily com checklist? É como plantar uma árvore que dá frutos todos os meses. Você escolhe o terreno certo, você escolhe a localização, usa as ferramentas certas e o checklist vai te ajudar a fazer com que essa árvore cresça sozinha, te dando sombra, colheitas, ano após ano. O checklist é o manual do jardineiro. Ele te mostra como escolher a muda, como regar e como garantir que a árvore prospere. E o mercado multifamily nos Estados Unidos é o terreno fértil perfeito para isso. E por que isso é tão poderoso para você? Porque você já está aqui nos Estados Unidos, porque você já conhece como funciona a economia e porque investir nos imóveis multifamiliares aqui nos Estados Unidos vai te dar a chance de diversificar o seu patrimônio, escapar da instabilidade econômica e você sabe. Manda dinheiro para o Brasil, compra imóvel lá, rende 4% ao ano, líquido, depois de tirar o imposto, segundo a taxa da FIP. Nos Estados Unidos, a gente está falando de 8% a 12% de forma conservadora e tem projetos que chegam de 15% a 20% se você usar financiamento inteligente, que os bancos americanos eles vão te oferecer, você sendo estrangeiro ou não. Aí você dá uma entrada de 20%, 25%, 30%, a gente está falando de alavancagem, é fazer o teu dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar pelo dinheiro. Já imaginou acordar todo dia com um depósito em dólar na sua conta? Tipo, você abre o aplicativo do banco, vê 3 mil de aluguel caindo. E aí você pensa, puxa, o que eu mandei para o Brasil, o mesmo dinheiro não vai fazer isso. Isso eu começo a pagar minhas contas, as minhas viagens, a escola dos meus filhos. É isso que os imóveis multifamiliares eles podem fazer por você. E o checklist torna isso mais seguro, porque ele te ajuda a evitar os erros que derrubam tantos investidores iniciantes. Deixa eu contar uma coisa. Eu vi acontecer com um colega investidor. Porque isso ilustra bem o poder do checklist. Ele estava começando, como eu, passado, quase comprou um prédio sem analisar direito. Não tinha checklist, confiou no corretor e acabou descobrindo que o imóvel tinha problemas estruturais sérios. E queriam custar $50 mil de cara para consertar. Aí ele começou a usar o checklist, parecido com o que eu estou te ensinando, e hoje ele tem um portfólio que gera renda passiva constante. Esse é o tipo de transformação que eu quero para você. Decisões inteligentes que levam a resultados reais. Então, por que o checklist é uma oportunidade tão grande? Porque ele te dá o poder de investir em multifamily nos Estados Unidos com segurança. O mercado é estável, baixa vacância. Você tem aí lucros com retorno de 8% a 12% líquido. E é acessível. Você pode começar fazendo syndications, que é muito parecido com os consórcios no Brasil, ou seja, você coloca um grupo de investidores juntos, ou você começa com imóveis menores, você aí com $200 mil, você consegue comprar um imóvel dependendo da localização, né? Você verifica a condição do imóvel, inquilino, as finanças, e tudo isso para garantir que você está no caminho certo. Investir nesse tipo de imóvel é como jogar futebol com uma tática bem definida. Sem tática, você chuta pro gol e erra. Com o checklist, você planeja cada passe, cada jogada e marca o gol da vitória. Renda passiva em dólar e um imóvel que valoriza. Mas olha, nada inspira mais do que histórias de verdade, né? Então, agora eu vou abrir espaço para contar algumas histórias de pessoas como você. Pessoas comuns que usaram esse checklist e transformaram a vida financeira delas. Eu tenho exemplos reais, tenho o meu caso, tenho de outros colegas investidores. Tenho um amigo, por exemplo, que ele já tinha um imóvel que ele comprou há 6 anos atrás. E aí ele foi ao banco e ele descobriu que o imóvel dele tinha valorizado. O imóvel dele tinha valorizado e estava dando para ele uma equity, que ele podia pegar da casa, de aproximadamente $400 mil. E aí ele pensou, bom, o que eu vou fazer com esses $400 mil? Pega esses $400 mil, compra um prédio de 15 unidades, e aí, mas agora o mortgage da casa dele aumentou. Não tem problema, porque com o lucro que ele está tirando do prédio, primeiro, que ele paga menos imposto, porque você não paga imposto sobre dívida, número 1, muito importante, a gente vai falar muito disso depois. Então ele está fazendo essa leverage na casa dele, comprou o imóvel multifamily, e agora o imóvel multifamily está pagando o mortgage do prédio,
está pagando o mortgage da casa dele e ele ainda tem lucro. E você pode perguntar, mas Sandro, eu posso ter algumas dúvidas antes de mergulhar nisso? Então, claro que sim. Entre em contato comigo, manda uma mensagem, comenta, compartilha. Eu sei que quando você ouve isso, podem surgir algumas dúvidas na cabeça. É normal, gente. Tem aquele receio antes de dar um passo. E tem gente que sempre me fala, Sandro, isso parece incrível, mas será que é para mim? Será que eu consigo? Então deixa eu te responder as 3 objeções mais comuns que eu escuto sempre. Porque eu quero que você sinta-se seguro, confiante para agir. A primeira objeção é, Sandro, eu sou brasileiro, mas eu não tenho cidadania americana. E eu nem sei se eu vou ficar aqui no longo prazo. Como é que eu vou investir? Ótima pergunta. A resposta é mais simples do que parece. Você não precisa ser americano, você não precisa ter visto americano e nem morar nos Estados Unidos e nem permanecer. Você pode abrir uma empresa que a gente chama de LLC e com essa empresa fica muito mais fácil. De 1 a 2 semanas, mais ou menos, você consegue abrir, vai te custar uns $1.000 para abrir. Você pode entrar em parceria com investidores locais, fazendo a sindicância, o syndication, que se chama aqui. Os bancos americanos financiam estrangeiros com bom histórico financeiro. Tem um número que chama de ITIN, que é como se fosse um CPF dos impostos nos Estados Unidos. E mesmo sem a cidadania, sem morar lá, você começa a fazer isso. No nosso evento online, eu vou te mostrar o passo a passo para fazer isso direitinho. Tem outra objeção que eu sempre ouço. Sandro, isso deve ser caro demais. Eu não tenho milhões para investir. Não precisa de milhões para investir. Você pode começar pequeno. Entra num consórcio de investidores. Junta ali um grupo de pessoas que você conhece, do seu network. Começa, cada um dá um pouco. E aí você, então, começa a pensar, ao invés de comprar uma casa na Disney, por exemplo, não, compra um prédio de 10, 15, 20, 30 unidades. Compra um pouco menor também, compra um prédio de 6 unidades, por exemplo. Vai aprendendo, conhece as empresas que fazem gerenciamento, que a gente chama de Property Management Companies. Por exemplo, um imóvel de 3 milhões, por exemplo, com cap rate aí de 6%, vai te gerar aí uns 180 mil por ano. Claro, dependendo da região, o número de imóveis, mas o checklist vai te guiar para escolher o imóvel certo. E tem a última objeção que eu também ouço bastante, que é, e se der errado? O mercado pode cair, e aí eu perco tudo? Eu entendo perfeitamente que esse medo é real, porque todo investimento tem risco. Mas, olha, o mercado multifamily é um dos investimentos mais resilientes que existem. A crise de 2008, com uma vacância que era de 2 a 3%, as pessoas continuam precisando de moradia. E em tempos difíceis, o que acontece? Quem estava morando numa casa muito grande, ele vai fazer o quê? Vai morar para um lugar menor. E normalmente eles escolhem apartamentos. E é por isso que o checklist é importante, porque vai te ajudar a escolher áreas que têm economias fortes. O Sunbelt, já falei do Sunbelt, crescimento populacional constante e estéril. Aí você começa a checar, entender por que esse bairro é melhor do que esse. A gente tem que verificar a nota das escolas, a questão da criminalidade, a questão da empregabilidade, o que está acontecendo ao redor daquela região. Estão outros desenvolvimentos vindo para lá ou não? São várias coisas que nós precisamos ponderar e é por isso que o checklist ele foi criado, porque coisas que para mim eram uma dificuldade no começo, hoje você não precisa passar por essas dificuldades, você pode ir direto ao caminho das pedras que eu vou te dar. O checklist é uma ferramenta que você precisa, que vai te tornar isso possível, mais fácil, vai te dar confiança para investir sem medo. E por que isso é uma oportunidade? Porque o mercado multifamily é estável, com uma baixa vacância. Gente, a gente está falando aí de 4%, 5% de vacância, com cap rate de 6%. Isso é o que a gente chama de proteção e blindagem financeira. Não é magia, é estratégia. Isso não é para você ficar rico rápido, é para construir riqueza sólida. É como construir uma casa sem projeto. Ela vai desabar. O checklist, você tem um projeto perfeito para uma casa financeira que dura gerações. E vamos para o próximo passo. Cada vez que a gente fala sobre isso, cada vez que a gente entra e vê o checklist, cada vez que a gente entra lá no Realtor.com, a gente entra no LoopNet, ou a gente entra no Zillow, a gente começa a entender essas dinâmicas, você terá as ferramentas para tomar as decisões que você precisa tomar e você então virar um investidor multifamily assim como eu. Muito bem, agora que você já está super inspirado com os benefícios de investir em imóveis multifamiliares e você já entende por que esse mercado é uma oportunidade incrível, chegou a hora de você mergulhar no principal. Como fazer isso do jeito certo? Porque, olha, não basta querer investir, né? Você precisa saber exatamente o que fazer, como fazer. E o mais importante, como evitar as armadilhas que derrubam tanta gente por aí. E é aí que o checklist do multifamily ele brilha. É como um guia passo a passo, um roteiro que te leva do zero
ao sucesso com segurança e confiança. Então, pega um caderninho, pega uma caneta, uma Bic mesmo, e anota as dicas, porque hoje você vai sair daqui sabendo exatamente como aplicar esse checklist para investir em imóveis multifamiliares nos Estados Unidos de forma inteligente. Sabe, eu já vi muita gente empolgada, querendo investir, mas dando com a cara na porta porque não tinha um plano claro. Eu mesmo, no começo, cometi erros que me custaram caro. Então, antes de te mostrar o jeito certo de usar o checklist, deixa eu te contar primeiro o jeito errado de investir em imóveis multifamiliares. Porque aprender com os erros dos outros é sempre mais barato, né? E depois eu vou te mostrar o jeito certo, com cada passo do checklist explicado direitinho. E no final eu vou te dar um passo simples que você pode dar hoje mesmo, sem arriscar um centavo para começar a colocar isso em prática hoje. Vamos lá? Primeiro, o jeito errado de investir em imóveis multifamily é como a gente pular de cabeça, sem analisar direito. Sabe aquele cara que é um prédio lindo, um apartamento lindo no Zillow, fotos incríveis, a piscina brilhando, apartamentos reformados, tudo parecendo um sonho, e pensa, é esse, vou comprar agora. Comprar sem checar a estrutura do imóvel, telhado, janela, parede, parte de aquecimento e refrigeração. Isso pode dar uma dor de cabeça danada. Imagina investindo seu suado dinheiro num prédio que parece perfeito, mas descobre que o telhado está furado, ou que a fundação está rachada, ou que a parte elétrica não aguenta nem um ar-condicionado moderno. E de repente, você está gastando 50, 100, 150, 200 mil dólares com reformas que você não tinha previsto. O seu lucro vai pro ralo. Eu já vi isso acontecer com investidores iniciantes e é frustrante. Porque ninguém quer ver o dinheiro evaporar assim. Outro erro clássico é ignorar a localização. Você pode encontrar um prédio barato, preço tentador, mas se ele está numa área de alta criminalidade ou uma cidade em que a economia é fraquinha, tipo aquelas cidades industriais que perderam empregos, você vai ter problemas sérios. Os inquilinos eles vão sair, a vacância vai aumentar. E aí você vai ficar com um imóvel que não gera renda. E, por exemplo, algumas áreas em Detroit, estado do Michigan, a taxa de vacância pode chegar a 15%, o que significa que um em cada 6 apartamentos está vazio. Isso é prejuízo na certa. E tem outro erro que eu vejo muito. Você não analisa os números direito. Ou você compromete os números para fazer o deal funcionar. Tem gente que compra um prédio sem calcular a renda e a despesa. Você tem que fazer análise de renda, de despesa. Qual que é? Você tem fluxo de caixa positivo ou negativo? Ou seja, sai gastando mais do que ganha com aluguel. Eu vejo gente falando, não, eu comprei um imóvel. Vai valorizar com certeza. Eu só coloco 100, 200, 500 dólares, $1.000 a mais por mês para a conta fechar. Isso é loteria. A gente chama de gambling. É um buraco negro financeiro. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Quando eu comecei, meu primeiro investimento, eu estava todo empolgado, porque era um prédio em Miami, parecia incrível as fotos, era de cair o queixo. Contrataram um fotógrafo profissional e o corretor ele jurava que o deal era o deal do século. Mas eu não tinha um checklist na época. E aí quando eu fui checar, eu descobri que os prédios eles tinham problema de infiltração, que ia custar no mínimo $60 mil só para arrumar aquela infiltração. A área não tinha crescimento econômico forte, e se eu tivesse comprado aquele prédio, eu teria perdido muito dinheiro. Foi aí que eu aprendi, isso é um sistema, isso é um checklist. Você está jogando dinheiro, você está jogando roleta, isso é loteria. Ninguém quer estar aqui para jogar loteria, não é verdade? E investir no checklist é como você cozinhar sem receita. Você pode até fazer um bolo, mas se você não souber as medidas certas, vai queimar, vai ficar cru, ou pior, vai virar uma bagunça. O checklist é a receita que garante o bolo perfeito, um investimento que cresce com renda passiva e cresce com o tempo. Agora, Sandro, eu entendi, esse é o jeito errado, mas qual que é o jeito certo? Bom, usando o checklist, você vai ter a confiança, porque o checklist ele é como um GPS. Ele vai te guiar em cada etapa, te protege das armadilhas, maximizando os seus ganhos, maximizando o retorno do seu investimento. É simples, é prático, qualquer pessoa pode usar. Mesmo que você nunca tenha investido fora do Brasil, mesmo que você nunca tenha investido aqui nos Estados Unidos, vamos aos passo a passo, um por um, para você entender direitinho como aplicar isso na prática. Então vamos lá, primeiro passo, localização. A localização
é a base de tudo. Você quer investir em cidades que estão crescendo, cidades que estão com economia forte, e a demanda por alta demanda, você tem alta demanda de moradia. Em 2025, as melhores áreas são no Sunbelt. Cidades como Orlando, na Flórida, Austin, em Texas, você tem Atlanta, em Georgia. Por quê? Porque essas cidades têm emprego novo, têm tecnologia, têm saúde, têm turismo, está crescendo, crescimento populacional de 1,5% ao ano. Você deve checar, claro, a taxa de vacância da área, mas idealmente você quer algo que seja abaixo de 5%. Por exemplo, no Sunbelt, cidades que eu comentei, a vacância é menos de 4%. Significa que os imóveis estão sempre cheios. Também olha o potencial de valorização. Cidades com crescimento de empregos, população, elas tendem a ter um retorno melhor. E os imóveis eles valorizam de 5 a 10% por ano. Para você checar isso, você pode usar o Zillow.com, você pode usar o relatório do Census Bureau, que vai mostrar os dados de crescimento econômico, dados de crescimento demográfico. E aí a gente tem o passo 2. Qual que é a condição física do imóvel? É a checagem. Antes de comprar, contrata um inspetor profissional, vai avaliar o prédio de cabo a rabo, telhado, encanamento, elétrica, fundação. Tudo precisa ser checado. Por quê? Porque reformas inesperadas podem comer o seu lucro. Imagina descobrir que o seu telhado precisa ser trocado por $30 mil. O que a elétrica não está dentro do código de segurança. Um bom inspetor ele vai custar $500, mas aí você está economizando 30, e aí você vai salvar dezenas de milhares de dólares. Eu já vi investidores pular essa etapa e se arrependerem amargamente. Então, não economize aqui. Passo número 3, as finanças. Os números são o coração do investimento. Você precisa calcular o NOI, que é a renda líquida operacional, ou seja, o quanto o imóvel gera de aluguel depois de pagar todas as despesas como manutenção, imposto, seguro. Por exemplo, se o prédio gera $100 mil por ano em aluguéis e as despesas são de 40 mil, o seu NOI, que é o Net Operating Income, é de 60 mil. Aí você tem o Cap Rate, que é a taxa de retorno do investimento. Um Cap Rate na taxa de 6% mais ou menos é bom, pelo menos em 2025. E aí você também precisa verificar se os aluguéis projetados eles cobrem a hipoteca, os impostos e manutenção para você ter sobra. E um cálculo importante é o DSCR, que é o Debt Service Coverage Ratio, que deve sempre ser acima de 1,25, ou seja, a renda precisa ser 25% maior do que o pagamento da hipoteca. Isso garante fluxo de caixa positivo. Número 4, inquilinos. Cheque o histórico de pagamento dos inquilinos atuais. Eles pagam em dia? Estão lá há quanto tempo? Você quer ter um mix diversificado, família, jovens profissionais, trabalhadores estáveis. Você quer reduzir o risco de vacância. Por exemplo, se todos os inquilinos são estudantes e se eles saem todos ao mesmo tempo, você pode ter um apartamento vazio, o prédio inteiro. Agora, um mix variado, você tem uma renda mais estável. Passo número 5, impostos e leis. Cada estado nos Estados Unidos tem regras diferentes. Confirme que os property taxes, o imposto sobre imóveis, são razoáveis, geralmente entre 1% e 2% do valor do imóvel por ano. Né? Cheque também as regras do zoning para determinar como o imóvel pode ser usado. Por exemplo, algumas cidades elas limitam aluguel de curto prazo, como o Airbnb ou o Vrbo. Então garanta que o zoning permite aluguel de longo prazo, que é o de foco do multifamily. Mas se você puder ter também short term, importante. Número 6, due diligence, a parte legal. Antes de fechar a compra, confirme que o título do imóvel está limpo, sem dívidas. Não tem nenhum processo pendente. Um advogado especializado vai fazer isso para você por uns $2 mil. E é um dinheiro bem gasto para evitar surpresas. Esses 6 passos, localização, condição física, finanças, impostos, as leis, a due diligence, são o coração do checklist. Seguindo eles, você transforma aquele desejo de liberdade financeira num investimento que trabalha para você. Gera renda passiva em dólar, crescendo com o tempo. E o melhor, você não precisa ser um gênio das finanças para fazer isso. O checklist é simples, direto. Qualquer pessoa pode aplicar. Pensa no checklist como um quebra-cabeça. Cada passo é uma peça. E quando você junta todas, forma uma imagem linda. Um imóvel que gera renda estável e valoriza ano após ano. Sem o checklist, você está tentando montar um quebra-cabeça no escuro. E as peças elas não vão se encaixar. Deixa eu te contar uma história rápida do meu terceiro investimento. Eu estava olhando um prédio em Orlando, tudo parecia perfeito. Preço bom, aluguéis altos. Mas eu apliquei o checklist e descobri que a taxa de imposto predial estava acima de 2,5%, que é acima da média do estado. Isso teria comido meu lucro por anos. E é por isso que o checklist ele te protege e te leva ao sucesso. Sabe o que é legal?
Você pode começar a praticar isso hoje mesmo, sem arriscar nada, sem arriscar um centavo. É um passo simples que você pode dar agora. Baixa o template do checklist para aplicar em multifamily. Tem vários sites grátis, tem o Bigger Pockets, a gente tem o nosso evento online, você pega template até no Zillow, escolhe um imóvel fictício, tipo um imóvel de 5 unidades no Texas, por exemplo, faz um exercício, os prós, os contras, baseando no que eu já te ensinei, checa a localização, os números, imagina como seria a inspeção. Isso te dá prática, te deixa mais confiante e não vai te custar um centavo. Então, como é que vai investir em multifamily? Use o checklist. A localização em cidades em crescimento, Sunbelt, já falei, Texas, Atlanta, você tem Georgia, Orlando. Veja o NOI, veja o cap rate que é sólido, inquilinos diversificados, impostos, leis, checa tudo, due diligence, veja a parte legal. Não é complicado, é sistemático. Não é arriscado, é estratégico. Investir no checklist é como pilotar um avião. Sem instrumentos você está voando às cegas. Com o checklist você tem todos os controles na mão. Pousa com segurança. 2025 o mercado de multifamily está mostrando vacância de 4% no Sunbelt. Os retornos médios de 8% a 12%. Gente, o checklist é o teu copiloto. Então, agora você já sabe como fazer. Faça do jeito certo. E vamos para o próximo passo, que é a ação final. Como é que a gente vai então começar a transformar esse conhecimento em realidade prática? Muito bem, agora que você já entendeu direitinho o que é o checklist do imóvel multifamily, porque ele é uma oportunidade tão incrível como aplicá-lo, chegou a hora da gente transformar todo esse conhecimento em ação. Porque olha, não adianta só saber, né? Você precisa dar o próximo passo, colocar a mão na massa e eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Então, você já está pronto para alavancar riqueza com imóveis multifamiliares nos Estados Unidos de forma segura e inteligente? Fica comigo até o final, porque eu tenho uma oportunidade imperdível para te oferecer. Agora, isso é importante porque eu já estive onde você está agora. Eu tinha o sonho de construir uma renda passiva, de proteger o meu dinheiro da inflação, de criar um futuro melhor para mim e para minha família. Mas eu também tinha dúvidas, eu tinha medo de errar, eu não sabia nem por onde começar. E o que me fez sair do lugar foi agir, dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. Quando a gente cria algo especial para ajudar os outros, é isso que eu estou fazendo aqui. E é isso que eu quero te mostrar para você começar a fazer isso agora. Então aqui vai um convite para você. Se você quer aprender o passo a passo completo para comprar o seu primeiro imóvel multifamiliar nos Estados Unidos, com estratégias práticas, seguras, que eu uso há anos, clica agora no link da bio, se inscreve no nosso evento 100% online gratuito e você vai ver coisas que você nunca viu. Eu vou te mostrar na prática, em detalhes, como aplicar o checklist, como encontrar os melhores deals, como estruturar o investimento, mesmo se você nunca investiu nos Estados Unidos, mesmo se você está fora dos Estados Unidos, como evitar armadilhas que pegam tantos investidores iniciantes. É a tua chance de transformar aquele desejo em liberdade financeira e fazer isso tornar-se realidade. Já imaginou você daqui a alguns meses olhando para a tua conta e vendo aluguéis em dólar pingando enquanto o seu imóvel valoriza? É isso que o nosso evento vai te ajudar a conquistar, mas você não pode deixar isso para depois. Cada dia que passa é uma oportunidade a menos de construir riqueza, de proteger o seu dinheiro, proteger da desvalorização, da inflação. Para de mandar dinheiro para o Brasil para investir em imóveis no Brasil. Mano, compra lá, mas começa a investir aqui. Porque são oportunidades reais de pessoas reais que estão construindo riquezas de forma inteligente. Clica agora no link da bio, se inscreve agora. E a gente se vê lá para a gente dar os próximos passos juntos, ok? Pensa assim, investir em imóveis multifamiliares é como plantar uma semente. O checklist é o manual de plantio e o nosso evento é o terreno fértil, onde você vai aprender a fazer essa semente crescer. Não é só teoria, é prática, é ação. Você vai sair do evento com um plano claro, pronto para começar. Deixa eu contar rapidinho sobre um colega meu que participou de um evento como esse. Ele era advogado, morava em São Paulo, nunca tinha investido fora do Brasil. E ele estava com medo, cheio de dúvidas. Mas ele se inscreveu, aprendeu as estratégias, aplicou o checklist e hoje tem um prédio de 6 unidades em Orlando que gera $3.500 por mês de renda passiva. Isso é real, gente. Isso pode ser você, mas para isso você precisa agir agora. Então bora lá, clica no link da bio, se inscreve no nosso evento 100% online, totalmente gratuito, e eu vou te mostrar como comprar o seu primeiro imóvel multifamily nos Estados Unidos, como usar o checklist para escolher o deal certo e construir riqueza
em dólar de forma segura. Isso não é promessa vazia, é um passo concreto para mudar a sua vida financeira. Você sabe o que separa as pessoas que realizam seus sonhos das pessoas que só sonham? Ação. Você já tem o conhecimento, você tem um checklist. Você já sabe os benefícios, você já entende como fazer. Agora é hora de agir. O evento online é o seu próximo passo, é 100% gratuito, 100% prático e vai te dar ferramentas para começar com confiança. 2025, o mercado multifamily mostrando vacância de 4% no Sunbelt, retornos médios de 8% a 12%, agora é hora de entrar no jogo. Vambora! Imagina você no evento aprendendo com exemplos reais, vendo outros brasileiros como você que estão investindo nos Estados Unidos, estão saindo com um plano claro na cabeça. É por isso que eu quero isso para você. Não perde tempo. Clica aqui no link da Bia, se inscreve agora e vamos juntos construir a sua liberdade financeira. Isso é como pegar um atalho. Você tem uma meta, mas você quer pegar um atalho. O checklist é o mapa. O evento é o carro que te leva mais rápido. Não deixe esse carro passar por você. Clica no link, se inscreve. Eu quero te ver lá. Isso foi para mim no passado, isso é para você também hoje. Nunca é tarde. Pessoal, essa é a última chamada. Clica no link da minha bio, se inscreve no nosso evento 100% online, é gratuito. Vem aprender como investir em imóveis multifamiliares nos Estados Unidos com segurança. Eu sou o Sandro Ferreira, eu vou estar lá para te guiar passo a passo com as estratégias que me levaram a construir um portfólio milionário. Não deixa para amanhã, não. Isso pode começar a mudar a tua vida hoje. Eu quero te ver lá. Clica no link, se inscreve e bora transformar o seu sonho de renda em dólar em realidade. Eu te espero, te vejo lá. Não esquece, clica na Bia, inscreva-se no evento e eu te vejo lá.